Olha, eu acredito que se o Lula for inteligente como ele é, para ele estar eleito, ele é muito inteligente. Esse presidente é espetacular. Ele conseguiu fazer o que talvez nenhum outro presidente já fez, né? Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Me chamo Cleberson Marques. Esse é mais um vídeo de conteúdo top para você. Nós vamos falar do possível movimento que o mercado imobiliário está sofrendo agora. Esse mercado, ele vai gerar uma bolha, esse mercado ele vai gerar um colapso, esse mercado, o que vai acontecer? Nós vamos entrar numa recessão? Você que está acompanhando e está preocupado, se você é investidor, se você é corretor, não importa quem você é, tá? É importante você entender que o mercado imobiliário, assim como o mercado geral, com vários mercados que a gente tem no mundo aí, o mercado imobiliário ele funciona em ciclos. E ele está muito ligado ao mercado financeiro, né? Então nós estamos vivendo um ciclo no mercado financeiro que automaticamente vai impactar o mercado imobiliário. Então, a primeira coisa que a gente está vendo no mundo, na verdade, vamos voltar um pouquinho antes. Em 2021, a gente estava vivendo aí a Covid, né? Então, em 2022, a gente estava vendo o efeito da Covid, só que, ao contrário do que as pessoas imaginavam, 2021 foi um ano bom para o mercado imobiliário, 2022 não foi tão bom quanto 2021, mas foi um ano bom também. Só que 2023 já começa a dar sinal de que não está tão bom. Por quê? Porque lá quando veio o Covid, o que todos os governos fizeram, inclusive os sistemas bancários facilitaram muito, foi injetar recurso financeiro no mercado, ou seja, prover liquidez. Quando você tem excesso de dinheiro, as pessoas pegam esse dinheiro e tendem a consumir. Então o consumo aumentou demais. E as pessoas que estavam nos seus apartamentos grandes resolveram trocar para apartamentos menores, apartamentos que eram mais compactos, a pessoa que ficou reprimida ali, ela resolveu trocar para uma casa, para um apartamento maior e assim a gente viu muita coisa acontecendo. A autoconstrução subiu demais, muitas pessoas reformando a sua área gourmet, muitas reformas nos banheiros, enfim, a autoconstrução bombou e você viu a inflação subir. E não só isso, com a inflação junto, consumo em alta, o emprego também subiu. Eu estou até com um dado aqui, estou entrando aqui na internet e hoje, olha, a taxa de hoje, 7,9% o desemprego no nosso país. É um índice muito baixo. Nós estamos vindo de uma queda em 2021, nós estávamos com 14% de pessoas desempregadas. Agora nós praticamente aí estamos com quase metade dessas pessoas que estavam procurando emprego naquele momento e já estão empregadas e está em queda. Então, quanto mais pessoas empregadas tem, essas pessoas elas estão ganhando dinheiro, a economia está produzindo e essas pessoas estão ganhando dinheiro, elas tendem a consumir. O problema é que mesmo essas pessoas empregadas e ganhando dinheiro, o capital que ela está recebendo, o poder de compra desse dinheiro que ela tem, não consegue comprar a mesma coisa que comprava em 2021 por conta da inflação. Aí entra o que a gente está vendo hoje, o Banco Central agindo. Só que não é o Banco Central agindo só aqui no Brasil, os bancos centrais estão agindo no mundo, tá? Só que tem uma diferença, lá fora, né, Estados Unidos, China, sei lá qual economia você está acompanhando, eles demoraram muito para começar a perceber o que iria acontecer com esse excesso de liquidez que estava no mercado, e aqui no Brasil a gente já estava lá, praticamente no finalzinho de 2021, a gente já estava buscando correr atrás dessa inflação, possível inflação que estava vindo. E ela chegou, né? Você viu aí anos que passaram que a gente teve inflação de 11% no IPCA, 37,5% apontando aí em GPM. Enfim, isso impactou muita gente, a gente está vivendo um custo em excesso muito drástico agora. Você já deve ter visto aí empreendimentos que dobraram de valores, praças que subiram 50%, 60% o preço que estava sendo vendido no mercado. Significa que o imóvel não vale isso? Não acredito que o imóvel não vale esse valor. Não é uma bolha, na minha opinião. Na verdade, foi uma readequação de preços, igual aqui, por exemplo, em Goiânia, ficou muito tempo, né, por uma questão particular do mercado, que tem muitas incorporadoras, muita oferta de produto, ficou durante muito tempo, por conta desse excesso de produto, sem subir os preços acima da inflação, ou acompanhando a inflação, na verdade, né? E agora que teve a oportunidade, o mercado readequou as capitais nacionais. Então nós estamos falando aqui que Goiânia saiu de um preço médio de 2021 na faixa de 5, 6 mil reais para 8 mil reais hoje aqui em Goiânia. Então assim, nós estamos acompanhando os gráficos aqui, então quando você pega e vai acompanhar ciclos econômicos, eu estou vendo na tela aqui o ciclo econômico, ele é formado crescimento, né? E aí você tem um momento de estabilização desse crescimento, aí você tem uma contração. Talvez você não esteja percebendo, né? Tem muita gente falando, Cleber, eu não estou vendo o discurso que você está falando, o mercado está ruim, está bom, está vendendo, está mesmo. Mas o que você tem que entender? Nós estamos com a taxa Selic, né, muito alta, tá? E essa taxa Selic, ela está tentando fazer o quê? Trazer inflação
para o teto da meta que o Banco Central estipula. O teto da meta, se eu não me engano, é 3,25, o teto da meta do Brasil para a inflação esse 2023. Olha, aqui a inflação nos últimos 12 meses, notícia atual, remessa online, tá? Ó, notícia atual, aqui o IPCA 2023, alta de 0,84% e nos últimos 12 meses acompanha 5,60%, ou seja, está acima do teto da meta. Então, significa o quê? Que o governo ainda vai manter essa taxa de juros elevada. Pode, se isso aqui continuar crescendo, essa inflação para o teto da meta e o emprego continuar diminuindo, né, o que você vai ver é que ele vai voltar a subir mais 0,25%, mais 0,5% aí. Isso é bom para o mercado imobiliário? Não é. Por quê? O mercado imobiliário é um mercado, como eu já falei para vocês em outro vídeo, formado por crédito. Então, quando você tem liquidez lá atrás, você tem dinheiro disponível no mercado. Os bancos pegam esse dinheiro, né, e empresta para você. Só que você não paga à vista. Você pega meio milhão, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 1 milhão e você parcela isso em 20 anos. Isso chama crédito. Então, o banco fornece crédito para você baseado numa taxa de juros que está baseada na taxa Selic. Quando o governo sobe demais a taxa Selic, os juros fica caro e você vai pagar caro. E aí, lembra que eu falei da renda? Você que ganha hoje 5 mil reais, aqueles 5 mil reais que comprava muita coisa em 2019, hoje não compra mais muita coisa. Então, o banco ele vai pegar esses 5 mil reais e vai avaliar qual é a capacidade de comprometimento seu da renda. 1/3 da renda. Mas 1/3 da renda com base na parcela que está corrigido com juros que está 3 vezes mais alto do que esteve em 2020. Tá? Ou seja, a gente teve 2% em finalzinho de 2020. 2021 a gente estava começando a 2% a taxa. Então nós estamos subindo essa taxa, nós estamos falando duas vezes, não, na verdade a gente está falando aí quase 14%, quase 7 vezes acima a taxa que estava lá. Então o seu custo para poder fazer essa operação aumentou significativamente, a sua renda não tanto na proporcionalidade que aumentou o custo. Então o que você faz? Você primeiro prioriza comprar produtos de necessidade básica, você vai comer, se alimentar, necessidades fisiológicas, nutrição, né? Você vai procurar cuidar da sua saúde, bem-estar, né? Saúde, depois na sequência da sua educação e depois da sua moradia, né? Então, se você mora, você vai primeiro caminho a optar é o aluguel, você vai para aluguel. Você não tem condição de comprar, você vai para aquilo lá, mas a hora que você tem opção, você vai querer migrar. Só que a sua renda não é compatível com aquele financiamento, o que você faz? Você posterga. Então, a intenção de compra, ela passa a ser freada. A pessoa que adquirir em 6 meses, ela passa a falar, não, eu vou adquirir daqui a 3 anos, eu vou adquirir daqui a 6 anos. Enfim, ela vai postergando isso. Isso vai fazendo com que o mercado sofra essa contração. O que isso precede? A contração precede uma recessão, tá? E aí sim você vai começar a ver. Por quê? Porque é a hora que muitas pessoas começam a botar os imóveis para trazer liquidez porque ela não está conseguindo vender. O meu dinheiro, Cleberson, que eu ia lá, pagava a alimentação, pagava escola, pagava uma série de coisas, ele não paga mais a mesma coisa. Então, como eu também não posso comprar um apartamento e eu olho para aquele dinheiro, eu começo a selecionar o que eu vou comprar, eu começo a gastar menos, de repente eu gasto menos com roupa, eu gasto menos com viagem, e a economia começa a contrair. Então, ela começa essa contração e ela começa num processo de queda. Aí, normalmente, quando acontece esse processo de queda, os governos tendem a perceber, olha, está funcionando, a gente está vendo a inflação cair. Só que não é só cair a inflação, começa o desemprego. Você viu aí que começou lá atrás? Facebook, Microsoft, Amazon começaram a demitir lá fora, aqui no Brasil também. E de repente você começa do nada a ver empresas grandes, Magalu, lojas americanas, sofrendo situações econômicas. Por quê? Por impactos econômicos, né? Não se sustenta a operação. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo mais no volume que estavam consumindo e a economia começa a frear. Você está vendendo imóvel ainda? Você está, mas você está trabalhando com dinheiro antigo ainda, com crédito que as pessoas ainda estão na empolgação. A tendência dessas pessoas é começarem a ficar um pouco mais conservadoras. A pessoa que fica insegura, ela não compra, né? Então ela tende a não investir e postergar, como eu falei, a decisão, e isso começa a levar o nosso possível cenário econômico para uma depressão. A depressão é um buraco, é o que ninguém quer fazer. A contração, ela está acontecendo. Isso eu posso te falar, ela está acontecendo, se você não viu, ela está acontecendo. E a recessão, ela pode vir a existir dependendo da atuação do nosso governo. Aí falando de governo, olha, eu acredito que se o Lula for inteligente como ele é, para ele estar eleito, ele é muito inteligente. Esse presidente é espetacular. Ele conseguiu fazer o que talvez nenhum outro presidente já fez, né?
Segunda eleição está aí, espero que ele consiga replicar pelo menos a estratégia que fez lá atrás. Vamos fazer os PAC da vida, vamos fazer os programas Minha Casa Minha Vida, vamos anunciar 1, 2, 3 milhões de habitação, vamos colocar dinheiro no BNDES para incentivar as empresas, vamos emitir dinheiro dentro dessa economia, vamos. Isso custa para o nosso país, lá na frente vem a conta. Se ele fizer isso, lembra a história lá de trás, a marolinha de 2008 para 2009? De fato, a gente tende a ter um 2009 com 7% de crescimento. Lembrando, esse dinheiro alguém está pagando por essa conta. Hoje, talvez não, mas amanhã pode ser que essa conta venha. Então, se esse dinheiro vier, se ele conseguir implementar essa ação, talvez tudo isso que eu esteja falando para você, descrevendo uma possível recessão, a gente não entre nessa recessão. Quer dizer, pode ser que entre na recessão. Se ela cair 3 trimestres direto, nós vamos estar virando uma recessão. Mas o governo inteligente, 2 trimestres, já vai entender que a recessão técnica está aí e pode ser que venham essas medidas aí apelativas passando no Senado, passando no Congresso, porque a justificativa é nós precisamos botar dinheiro para girar aqui dentro, nós precisamos romper o teto da meta, porque senão o Brasil vai entrar numa espiral e vai afundar. De fato, isso é dificultante para a gente, porque nós estamos apertando o cinto agora por conta exatamente desse excesso de dinheiro que teve no mundo. Então nós podemos ver esse cenário acontecer. Agora, para você investidor, para você corretor, isso é ruim? Eu falo o seguinte, o dinheiro não deixa de existir. Ele reduz a circulação e troca de mão. Então, se o dinheiro não está chegando na sua mão, é porque de repente você está trabalhando no produto errado. Então, se você é corretor e hoje está trabalhando no projeto de médio padrão e de repente está vindo uma recessão e o governo vai tomar medidas para agir, pode ter certeza que ele vai botar dinheiro no Minha Casa Minha Vida para provocar, porque a construção civil é a base, né, da economia, é o que contrata muita gente, gera muita renda e tende a fazer essa economia recuperar. Hoje ainda a gente está vendo essa taxa Selic muito alta. Quanto mais tempo a taxa Selic permanecer alta, significa que mais tempo nós vamos permanecer lá embaixo ou mais pesada tem que ser a ação para a gente recuperar lá na frente, porque diferente de outros mercados, o mercado imobiliário ele não freia de uma vez, não é começar a alteração da taxa Selic há 6 meses atrás que agora a gente vai estar vendo o efeito diretamente sentindo no nosso bolso, não. A gente começa a ver o efeito depois de 1 ano de interação, depois de 18 meses a gente já está em colapso, porque esses 18 meses já impactou a gente aqui e para recuperar muitas vezes não é nos mesmos 18 meses. Você demora às vezes aí até 2 anos, 3 anos para poder fazer essa recuperação. Então a dica que eu dou para você é o seguinte, olha para o mercado que você está, vê se ele está sustentando em relação a tudo isso que está acontecendo, porque se não tiver, você tem a oportunidade de antes de todo mundo pensar para onde está indo o mercado, né? Quais vão ser as interações. Lembrando, nem momento de recessão, em momento de crise, as pessoas também vão se desfazer dos imóveis para trazer liquidez. Então, normalmente, você vai atrás daquele cara, ou o cara que vai vir atrás de você que vendeu o imóvel para ele, para se desfazer desse imóvel. Ele vai tentar inicialmente vender o ágio, só que esse ágio ele não vai conseguir mais o preço na especulação que ele queria, então normalmente você vai ainda vender esse ágio para ele com deságio, né, com desconto. E o que é um desconto ideal? O desconto ideal para quem está comprando, o cara quer comprar com 30% de desásio, que a gente chama de venda forçada. Isso é bacana para quem quer comprar uma oportunidade. Mas lembra, se você vai comprar um ágio, toma cuidado com o financiamento, porque se você não tem o dinheiro para quitar a operação, talvez não faça sentido você comprar esse ágio, principalmente se o prédio estiver entregando agora, né? E a gente também tem que avaliar, você que é investidor, né, esse momento, porque quando você começa a ter essa recessão, então eu sempre falo assim, o cara que era o padeiro, né, dono da padaria, na verdade, ele tinha 3 padarias, uma ele construiu com recurso próprio, a segunda padaria era um imóvel alugado, a terceira ele estava em construção. Naturalmente ele para que estava em construção, ele pega aquilo e vai vender aquele imóvel, porque o custo dele não sustenta a operação e pode ser que ele venda a segunda padaria também. Então se ele for fazer essas vendas das padarias, ele vai disponibilizar no mercado. Como o mercado está sem liquidez, não tem gente que capacidade financeira para comprar. Não é fácil achar alguém que compra um imóvel de R$500 mil ou de R$100 mil. Ela precisa de crédito. O crédito está caro, você não vai querer pegar. E o que o cara tem que fazer? Ele tem que abaixar o preço. Aí entra de novo. Preço do imóvel ideal para vender, o preço de mercado por venda forçada. 30% abaixo do mercado você vende rápido. O investidor que tem liquidez, ou seja, se você é investidor, começa a segurar dinheiro. Essa é a dica que eu dou. Começa a segurar dinheiro, que a oportunidade está se descrevendo aí embaixo e você vai ter a oportunidade de comprar bons imóveis a uns preços bacana.
Tá? Infelizmente, gente, não adianta, eu não estou aqui para falar coisas boazinhas sobre o mercado, não estou aqui para me preocupar, infelizmente, com essa pessoa que está tomando prejuízo, ela tomou a decisão de comprar, ela tem que ser consciente que esse risco existe no mercado, assim como existe no mercado financeiro. Não gostaria que as pessoas pudessem se desfazer dos seus imóveis tendo prejuízo, mas é isso que movimenta o mercado, porque após o que nós vamos ver é um processo de recuperação. Aí o processo de recuperação é o que todo mundo gosta, porque começa a dar sinal de recuperação, e aí quando tem a recuperação de verdade, aí você vai ter o crescimento lá na frente e a gente vai viver o ciclo todo novamente. Essa é a minha orientação para esse primeiro semestre de 2023, março começou, né? O começo do ano é março aqui no Brasil, né? O brasileiro é moderno demais, a gente só começa o ano em março, né? O calendário oficial, né? O primeiro calendário do mundo, não sei se vocês sabem, começava em março, né? Janeiro e fevereiro foi aí inserido no calendário mundial por Júlio César, que é moderno demais, trouxe essa modernidade para o calendário. Só que nós aqui no Brasil, a gente não gosta muito de modernidade, não. A gente volta para o calendário antigo, vamos começar em março, que é melhor para nós, mais produtivo, eficiente, e aí pode ser que você comece a ter esses benefícios do mercado. Pode ter essa recuperação na frente? Pode ter essa recuperação. Vamos depender do governo, ficar de olho aí, ver para onde esse governo está falando. Mas se não tiver essa recuperação, fique atento, porque esse movimento de recessão pode ser uma oportunidade para você que buscar outro tipo de cliente ou investir seu recurso, que se você tiver liquidez, em outros negócios. Agora, se você está com imóvel aí e está querendo desfazer, corre, porque a última chance que você tem de se desfazer ele sem tomar tanto prejuízo agora, que as pessoas, a grande maioria, ainda não percebeu essa contração que o mercado está sofrendo, tá bom? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha. Lembra de apertar o sininho aí para você receber em primeira mão mais um conteúdo. Fechou? Um abração!